não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Então, este é o primeiro ponto. Ninguém jamais viu o universo copernicano. Todo mundo continua vivendo no bom e velho universo geocêntrico de Ptolomeu. Tanto que este mesmo sistema geocêntrico é usado até hoje na navegação e nas viagens espaciais. Tá certo? Então, o Sol pode ser o centro do sistema solar, mas nós não estamos no Sol e não nos deslocamos no Sol. Então, como é que essas duas imagens, desenhadas desde pontos de vista tão diferentes, como é que uma poderia contradizer a outra? Simplesmente não pode. Uma não tem absolutamente nada a ver com a outra. O segundo ponto, a imagem medieval, ou hoje em dia os mapas astrológicos, descrevem o céu tal como aparece. Esse é um céu visual, céu tal como é visto. Tá certo? E a imagem copernicana, mais tarde aperfeiçoada por Kepler, descreve o céu a partir das forças mecânicas que movem os astros. É um ponto de vista completamente diferente. Você, para ver os astros se movendo no céu, você precisa saber o que os está movendo? Não. Então é como se você partiu de uma descrição óptica e passou para uma descrição mecânica. Como é que uma pode desmentir a outra? Não pode, absolutamente. Isso quer dizer que o sistema copernicano e o sistema ptolemaico, como o próprio Copérnico achava, não se desmentem de maneira alguma. Eles são apenas dois pontos de vista pelos quais o céu pode ser descrito. Mesmo porque, se você disser que o Sol está no centro do sistema solar, ele só está no centro do sistema solar se você isolar o sistema solar do restante do cosmos. E as famosas órbitas elípticas de Kepler só são elípticas se você isolar o sistema solar de todo o resto. Se você encaixar o sistema solar no resto, o movimento se torna enormemente complicado, não é elíptico de maneira alguma. Tá certo? Então, se a imagem geocêntrica é ilusória, a outra também é. Se uma é válida, a outra também é. Tá certo? Além disso, até hoje, existem argumentos sérios contra o sistema copernicano. O pessoal não gosta de discutir isso. Por quê? Porque eles acreditam no sistema copernicano. Mas todo mundo acredita no sistema copernicano. Ninguém o está desmentindo. O problema não é esse. O problema é se você acredita no sistema copernicano como arma contra o outro sistema. E isso foi Giordano Bruno que inventou. Giordano Bruno era astrônomo, e Giordano Bruno não entendia nada de astronomia, como de fato não entendia nada de nenhuma das ciências modernas. Giordano Bruno era um filólogo, um especialista na língua, na retórica e na arte da memória. E também um pouco de macumba. Isso era tudo. Existe um livro de um autor chamado Michel Simon, que mostra assim, a coisa mais absurda é você celebrar o Giordano Bruno como um herói da ciência moderna, porque ele simplesmente não teve nada a ver com a ciência moderna.
Ele apenas deu este palpite, né, de que um sistema se opunha ao outro, e eu não sei porquê. O pessoal acreditou e começou a enxergar as coisas realmente assim. E até hoje você vê um historiador de gabarito como Richard Tarnas acreditar piamente nisto. Ele diz: o sistema copernicano criou essa revolução. Ele não criou essa revolução. Quem o criou foi Giordano Bruno, um tempo depois, através de um jogo retórico. Estão entendendo? Então, isso aqui é, por assim dizer, a lata de lixo da história moderna. No começo, nessa fase da história, existem muitos mitos e lendas que se consagraram em função da autoglorificação do novo modelo de ciência e da nova visão do universo. Se você for ver, o que foi a tal da Revolução Científica? Foi só propaganda. Nada mais. Tudo o que as novas ciências descobriram era perfeitamente compatível com o que se sabia antes. Pensando bem, não houve revolução alguma. Só houve revolução na esfera retórica. Ou seja, na visão popular, na visão que se espalhava pelo povo, tá certo? E com o propósito, claro, de desbancar o que? A autoridade da igreja. Os representantes da igreja, por sua vez, idiotas, não perceberam o que estava acontecendo e aceitaram a discussão nesses termos. Né? Eu não estou falando de São Roberto Bellarmino, que esse era esperto, esse entendeu tudo. E ele, na discussão, se você ler a discussão dele com Galileu, você vê que ele estava certo, porque Galileu colocava o Sol como centro do universo. E São Roberto falou: não, isso é impossível. Né? Ninguém sabe onde está o centro do universo. Não é possível você fixar no centro do universo dessa maneira. Né? Então, nós fixamos na Terra pelo simples fato que nós estamos nela. Você veja, alguém já viu o sistema heliocêntrico funcionar? Nunca ninguém viu. Isso é impossível. O ser humano não pode ver os planetas girando em torno do Sol. Não tem como ver isso. Você vai vê-los girando em torno da Terra. Este é, vamos dizer, é um movimento aparente, porém real. Agora, a mecânica do negócio, quer dizer, o que impele o movimento dos astros? E se você aplica isso à lei da gravitação de Newton, tá certo? Então você tem um outro modelo baseado não no céu visível, mas no céu mecânico. Está entendendo? Ora, o que o céu mecânico pode desmentir o céu visível? Se as forças físicas fazem os planetas girarem em torno do Sol, isso impede que, vistos desde a Terra, eles continuem girando em torno da Terra? De maneira alguma. Né? Então, a confusão, vamos dizer, do panorama visível com o esquema mecânico, para mim, foi um dos grandes desastres intelectuais da história humana, do qual nós não nos refizemos até hoje. Tá certo? Continuamos todos dentro desta ilusão e não podemos contar a história desse período, é proibido contar a história do período sem a homenagem inicial à grande revolução científica, etc., que consagrou, vamos dizer, a classe científica como detentora da verdade e como árbitro, no fim das contas, de todas as questões. Porque a partir da hora que você não tem um modelo que conecta a alma humana com o cosmos, bom, então a alma humana está isolada. Tá certo? Ela está solta num universo constituído apenas de forças físicas que não significam nada e não dizem nada, não têm uma linguagem, são apenas coisas, tá certo? E tudo o que na nossa vida parece indicar sentido, linguagem, significação, objetivo, meta, valor, etc., foi tudo inventado por nós. Ou seja, nós podemos todos estar loucos. E como dizia Kant, ver se isso consola alguém, como todos os seres humanos têm exatamente a mesma estrutura de percepção,
Se nós estamos enganados todos juntos, e, portanto, o nosso engano tem validade cognitiva. Não é bonito isso? Não dá vontade de bater no sujeito desse. Então, é claro que nessa época se descobriu muita coisa, tá certo? Mas o número, o peso do elemento charlatanismo aí também é muito grande, né? Quando, por exemplo, Galileu fala, eu não finjo hipóteses, e logo em seguida diz, suponhamos uma superfície inclinada sem atrito. Para onde você viu isso? Isso não existe, isso pode ser inventado. Não é isso? E assim por diante, né? Também Newton começa, né, o livro Princípio Matemático da Filosofia Natural, inventando o espaço absoluto, que é o espaço sem nada dentro, e o tempo absoluto, que é o tempo sem acontecimentos. Eu digo, onde que você viu isso? Isso é evidentemente inventado, são noções metafísicas propostas ali como axiomas para fins de raciocínio, não que Newton acreditasse nisso, ou que Galileu acreditasse realmente na superfície inclinada sem atrito, não era idiota, tá certo? Mas estavam fazendo construções matemáticas, tá certo? Essas construções matemáticas podiam coincidir com a realidade observada sob certos aspectos e não coincidir em outros, como acontece com qualquer coisa, qualquer cálculo que você faça, né? Então, mas quer dizer que até hoje este impacto da revolução científica é muito exagerado, e exagerado no sentido positivo, como se assim, Deus revelou a verdade, nós vivíamos na ilusão, agora estamos na verdade. Eu digo, não, você vivia no universo visível, que continua sendo o mesmo agora, e você inventou um outro ponto de vista mecânico, do qual o universo aparece de uma outra maneira. Você opor uma coisa, como fez Giordano Bruno, que era um monstruoso charlatão. Eu nunca vi, assim, de vez em quando ele dá uma dentro, né? Mas, em geral, não é muito desonesto. Se opor uma coisa a outra, é a mesma coisa que você assistir a peça Hamlet, tá certo? E depois você impugná-la com base na arquitetura do teatro, no funcionamento da iluminação, né? E do sistema sonoro, etc, etc. Esses dois pontos de vista são inteiramente legítimos. Eu posso ir lá, assisto a peça, entendo o drama, a relação entre os personagens, etc, etc, o desempenho dos atores, essa coisa toda, né? E depois eu posso ver o teatro como estrutura física. Mas, agora você diz, olha, o que está acontecendo, esse negócio de Hamlet, que, né, essa coisa que esse Hamlet está falando, tudo isso aí é mentira. A verdade é que tem aqui um fio, né, ligado ali no holofote, e tem um sistema de som, essa é a verdade. E os idiotas acreditam, e acham que agora finalmente abriu os olhos, eu entendo a realidade. Gente, é uma coisa que beira o retardamento mental. Eu lamento dizer isso, mas quer dizer que a nossa visão gloriosa da modernidade, ela é basicamente um engano, ou um engodo, se você quiser. Na maior parte dos casos é apenas um engano. O sujeito não se lembrou de perguntar isso. Eu digo, como que a revelação das órbitas heliocêntricas poderia impugnar o esquema visual dos planetas vivos da Terra? Como pode? Não pode. Entendeu? Isso é a mesma coisa que você impugnar o desenho de uma pessoa baseado no exame de sangue, no exame de urina. Você, não, a pessoa não é essa aí, a pessoa verdadeira é essa aqui, que está aqui no exame, né? Quer dizer, é uma mudança de ponto de vista. E esses pontos de vista não podem se excluir, eles não podem sequer ser comparados. Porque eles são absolutamente heterogêneos, não tem nada que ver uma coisa com outra. Né? Então, esse foi, vamos dizer, o início do drama moderno. Agora, essa troca de ponto de vista
criou, então, a destruição do único esquema simbólico que permite a descrição da vida humana, tanto individual quanto coletiva. E, não por coincidência, você vê que até essa época, o interesse por astrologia era bastante restrito. Os reis, os papas, de vez em quando consultavam astrólogos, sobretudo para ver coisa de colheita, de clima, etc, etc. Ou então, às vezes, o destino das nações, uma coisa desse tipo. A partir da Renascença, isso é, desta revolução científica, a astrologia vira uma mania europeia. Não é uma coisa estranha? Justamente na hora que aquele modelo, você diz que foi impugnado, você começa a se basear nele para você analisar tudo. Quer dizer, a astrologia se torna uma moda depois da Revolução Científica e não antes. E esta moda alcança o seu ápice na época do materialismo científico, que é o século XIX. Se você pegar onde se cria o movimento astrológico moderno, a astrologia, tal como hoje se entende como uma profissão voltada para as massas, com uma imensa clientela, não é isso? Mobilizando bilhões de dólares por ano, se cria no século XIX, que é o século do materialismo científico. Nós olhamos tudo isso e dizemos, isso eram superstições medievais. Durante a maior parte da Idade Média, simplesmente não houve astrologia nenhuma. Se você pegar desde a queda do Império Romano até o século XI e XII, não aparece astrologia nenhuma. Depois aparece um pouquinho, quando vem os manuscritos árabes, né? E aparece uma espécie de astrologia de elite. Mas a astrologia como profissão de massas começa a se constituir na época da Revolução Científica, chega ao auge no século XIX e hoje é uma verdadeira mania, né? Universal. Isso quer dizer que se o modelo pelo qual você pode descrever, apreender a imagem, por assim dizer, a imagem visível do sentido da vida, lhe escapa, você vai buscar o sentido da vida em alguma coisa que imite isso. O que é o horóscopo? É isso aí. Tem milhões de pessoas buscando o sentido da vida, vão lá consultar o astrólogo, com base nos planetas, dizer o sentido da vida dela. E o astrólogo diz, evidentemente, e daí elas pagam. Isso que não quer dizer que os astrólogos vão errar sempre, claro que não. Só que eu já vi consultas astrológicas que duram 5 horas, de estudos até as encarnações anteriores e futuras, né? Todos os pensamentos, tudo inconsciente do cara. Tá. Olha, eu estudei esse negócio um bocado, eu olhando o mapa eu consigo dizer 2, 3 coisinhas. Quer dizer, o resto é evidentemente tudo inventado. Né? Porque este esquema, ele como é baseado em relações analógicas, ou seja, semelhanças e diferenças, né? Ele estimula a imaginação. Isso a gente começa a ler um mapa astrológico, bom, daí ele não para mais. Então, esta é a situação em que nos encontramos hoje. Por outro lado, como eu assinalei, a reforma protestante, embora fosse empreendida por 2 camaradas, um dos quais era um astrólogo, que era Melanchthon, Philipp Melanchthon, o segundo no comando do Lutero, era um astrólogo, mas, de modo geral, o protestantismo foi violentamente anti-astrológico e favorável à Revolução Científica moderna. Né? E a Igreja Católica, evidentemente, com muitos dos seus membros, inclusive o próprio Copérnico, né, estavam envolvidos na Revolução Científica, acabou tomando o partido deles e varreu a imagem medieval para baixo do tapete. E hoje o máximo que nós vemos em termos de recuperação disso é coisas como empreendimentos como o do C.S. Lewis, que no livro de Discarded Image, a imagem descartada, ele exalta o valor simbólico, poético, imaginativo
dessa imagem medieval. Mas não ousa tocar no problema da sua validade objetiva. Mas este problema, o problema da validade objetiva, é o grande problema, né? Ou nós aceitamos de vez que toda ideia de sentido da vida é pura invenção e que nós vivemos num universo inóspito, que nós tentamos controlar materialmente, mas que quanto mais nós tentamos controlar, mais nos parece esquisito, até o ponto de que o controle máximo que é obtido na física quântica é tido como incompreensível, ou seja, nós não compreendemos absolutamente nada, mas nós inventamos significado, sentido, valor, etc, etc. Ou nós aceitamos isso de vez, tá certo? E nos trancafiamos num hospício cósmico, tá certo? Ou então nós vamos ter que restaurar a velha imagem medieval, que no fim das contas é geocêntrica. Não é possível você representar a vida humana desde um ponto de vista heliocêntrico. Pouco importa que a estrutura do céu mecânico seja heliocêntrica, ou qualquer coisa ocêntrica, não importa isso. O que importa é o seguinte, são os vários padrões de luz que se formam no céu a partir do movimento dos astros. Então podemos dizer que o mapa do céu, tal como visto nessa tradição, ele é por si um drama humano. Tudo ele é por si um drama humano. Né? Tudo ali tem vida, tem sentido, é um personagem, tudo fala. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.